Olá, gente! Prazer, Marimar Salles, e vocês sabem que eu sou psicanalista e espiritualista. Hoje eu tô aqui para dividir com vocês a minha intimidade. Inclusive, não estou na minha sala de atendimento, estou na minha sala de estar. E é aqui que a gente recebe as visitas que mais a gente ama, não é verdade? E sim, eu amo muito, não só a oportunidade de estar aqui levando essa comunicação para você, mas também trazer a verdade, porque cada um de nós, seres humanos, é a sua verdade. Esse trabalhar com pessoas, ser hoje essa fonte de iluminação através da terapia, psicanálise e espiritualidade, devolvendo esse divino para o que é divino, que é você. Mas como disse, né? Hoje eu não estou aqui para falar disso, eu só estou para falar que sim, é um prazer estar recebendo você aqui na minha casa. E, gente, de fato, hoje esse vídeo vai ficar aqui registrado para tirarmos algumas não sei se a palavra seria essa, desmistificação. As coisas que a gente acha que é, e eu vou falar aqui a verdade. Primeiro que antes de ser a profissional excelente que sou, eu sou um ser humano, assim como você. E eu gostaria que nunca esse elo fosse esquecido. Porque quando nós estamos, não na atuação da profissão, mas na nossa vivência, nós temos as experiências e vivências. E de fato, assim como eu, você, todos nós estamos lidando com as nossas verdades e fazendo o melhor que podemos com o que temos. E nisso, gente, é essa onda de emoções, pensamentos, sentimentos. Fora todas as outras questões, não é verdade? Exatamente. O que é sua verdade? O que é a sua forma de valor? O que é para você críticas, julgamentos? Quantas coisas você se cobra, se condena? Aí, nesse ponto, todos nós somos humanos. E por mais que tenha, sim, essa quantidade de estudos, porque amo o assunto desenvolvimento, não muda o que de fato é aprender e trazer esse aprendizado para a experiência. É uma verdade que cada um sabe. E eu tô aqui para trocar essa verdade, porque de fato, gente, por ser profissional, por estar sendo esse canal de comunicação, eu me cobro muito, tá levando o conteúdo, me cobro muito como vou levar, me cobro muito tanta coisa. E nesse momento, essa essência também vem para ser mostrada, a verdade. A verdade que sim, a profissional vai vir, vai falar, mas sempre por trás dela vai ter esse ser humano que está dedicando, que está melhorando, aperfeiçoando e vivendo, porque aqui por trás dos bastidores também vivo. E nessa jornada da vida, eu também vivi muitos momentos assim como você. E quando eu vivo esses momentos, eu não só me coloco no seu lugar, mas também entendo o quanto é um desafio viver as nossas experiências, viver o que viemos aprender. Gente, é um desafio. E um tempo atrás, antes de poder potencializar isso que sou e estar aqui dividindo com você, eu era como você. Preferia o silêncio, preferia ignorar, preferia me julgar, criticar e tudo mais que é natural, né? E no processo que eu passei, eu lembro muito, foram vários pontos que me fizeram criar forças para virar uma ferramenta de fala. Mas a principal delas foi lidar com a dor da frustração. Você lida também, né? Vou te contar aqui da minha hoje. Tá pronto para ouvir? Espero que sim. A dor da frustração, gente, foi muito difícil, porque eu durante anos planejei a vida. Taurina, perfeccionista, detalhista, crio ideal. Então eu criei, nossa,
muitos ideais. Ideal para família, ideal para casamento, ideal para trabalho, criei. E quando eu tive que lidar com a realidade que os ideais que eu criei não foram o que eu vivi, foi o caos. Caos, assim, de catástrofe, aquele momento que você vê, assim, um incêndio acontecendo, corre, fogo daqui, fogo dali, o que você faz? Aí na minha personalidade, sabe o que eu fiz? Eu não fiz nada, fiquei quietinha, vendo tudo acontecer e não reagi. E mantive pacata e falando, cara, que é isso? Todo o plano foi feito, executado e não foi para onde eu queria. E eu queria que fosse para onde eu queria. E aí, ao mesmo tempo que eu briguei muito comigo, eu também falei, tá, e o que a gente quer fazer? Não foi, e a gente vai fazer o quê? Eu tinha a opção de vou fingir ou vou transformar. E claro, né, gente, a transformação ela não aconteceu em 2 dias, ela levou anos. Tanto que essa frustração que eu tô falando aconteceu exatamente em 2019, quando, na minha formação principalmente, que foi o foco, eu não consegui mais atuar com a minha formação, que foi a contabilidade. Porque dentro da contabilidade eu descobri que eu gostava mais de lidar com pessoas do que com papéis. Então, quando eu vi isso, falei, agora eu não tenho mais como seguir, porque entre papel e pessoa, ok, adoro minha profissão, adoro tudo que aprendi, mas eu prefiro as pessoas, eu prefiro estar aqui por esse motivo. E era o que acontecia, enfim. Essa é uma história que, se você quiser, eu conto na íntegra, tá? Mas acho que não é válido para aqui agora. Mas quando eu entendi que eu gostava mais de pessoas do que papel, eu falei, tenho que rever. Não é essa profissão que eu vou levar. E aí comecei toda essa jornada. Só que dentro da minha personalidade, gente, tudo foi muito complicado por essa autocrítica. Esses autos aí, então, autocrítica, auto-julgamento, eu joguei tudo pra cima de mim, só que ao invés de jogar pra desenvolver, transformar, não, eu joguei pra falar, tá vendo? Você fez tudo errado. Então eu joguei aquela autocrítica do juiz. Tudo deu errado, a culpa é sua. Tudo deu errado, a culpa é sua. E eu fiquei trazendo essa culpa, esse tudo deu errado por anos. E quando você fala, não, tem mais nada, acho que tudo que podia dar errado deu. Não, gente, deu também, né? Deu porque 2020 todo mundo viveu a pandemia, inclusive eu, só que eu não vivi só a pandemia, também vivi o falecimento de um irmão. E foi muito difícil, fiquei doida, fiquei estressada. No primeiro momento senti muita raiva de tudo, mas depois eu consegui lidar, porque eu acabei me ocupando de outras coisas e fui respeitando esse processo natural até eu me encontrar, que eu vivi muito empreendedorismo, atuei muito na área da beleza, gente, eu amava o meu trabalho, adorava mesmo, aprendi muito, grandes mulheres que eu tive o prazer de trabalhar. E depois aconteceu o fato primordial para a gente selar, o direito a laço. O último confronto. Eu falo último confronto porque eu sei que virão outros, né, de acordo com o desenvolver, mas pro meu desabrochar tudo isso foi importante. O falecimento do meu marido e o falecimento do meu irmão logo em seguida. Mais 2 falecimentos para conta, gente, sim. Não vou romantizar, dizer para vocês que foi fácil lidar com tudo aquilo, porque não foi. Eu já estava muito frustrada com a minha profissão e estava tentando me encontrar e não deu tempo de me encontrar e eu passei por essa etapa e de fato foi uma das etapas mais difíceis da minha vida, porque naquele momento que você fala, não vai acontecer mais nada. Acontece, eu falo para vocês, quando tem que acontecer, gente, não vai existir aviso prévio, vai existir aqui. A conta chegou e quem é que pagou? Não tem pagamento, né, gente? Tem a vida que eu escolhi, ou vive ou não vive. Mas foi o que aconteceu. Só que nesse processo, eu fiz uma coisa. Então, nesse período que houve o falecimento do meu marido, do meu irmão, gente,
Tratou, passou, amassou, deixou eu caidinha e eu fiquei meses ali. O que você faz? Não sei, mas me escondi bem, tá, gente? Porque eu me enfiei uma porção de coisa, porque eu não queria mexer onde estava doendo, porque estava doendo ali. E aí, no ano de 2024, eu falei, cara, não consigo continuar. Não dá pra mim. Não dá. Não rola mais. E quando eu falei isso, eu falei, cara, eu só tenho jeito de pedir ajuda, porque sozinha eu não tô dando conta. Então eu assumi que sozinha eu não tava dando conta e aceitei que eu não tava dando conta sozinha. E comecei a fazer a terapia. E no processo da terapia, eu conheci os estudos, que na verdade, né, esses meus estudos de desenvolvimento não começou na terapia, porque nesse ano que eu saí da minha formação, eu conheci o coach, conheci PNL, então eu já estava muito apaixonada por todo esse universo. Eu só, naquela época, não aprofundei, ou melhor, né? Não é uma questão de aprofundar, porque eu fiz todas as formações. Mas eu não dei continuidade, porque quando eu comecei a fazer as ferramentas do coach, não sei se você já fez ferramenta, mas se você já fez, conta aqui pra mim. Eu entendi que tinha mais alguma coisa que as pessoas não iam. Elas chegavam num ponto que elas não conseguiam ir. E o meu instinto falou, tem alguma coisa. Então eu falei, não, não vou continuar. Eu respeitei e preferi não fazer, se não continuar dali. Mas o desenvolvimento, o assunto, as leituras, o conhecimento continuou, porque depois que eu comecei nesse despertar de desenvolvimento, que foi nesse ano 2019, eu não parei mais. Sempre estava fazendo alguma coisa dentro disso. Então, acho que até esse trabalho com pessoas que eu acabei, né, indo para esse ramo de empreendedorismo, com salões de beleza, cuidando de pessoas, era um jeito que eu estava explorando o que eu sabia que amava fazer. Vocês lembram? Estar com pessoas. E isso desde a infância, gente. Eu era aquela que adorava ficar no meio do povo conversando. Claro que não com as crianças da minha idade, porque as crianças da minha idade queriam brincar, né, gente? Eu normalmente estava com o pessoal mais adulto, com aquele tio, aquela tia, sempre batendo papo, porque eu gosto muito dessa troca. E aí, nesse universo da terapia, como eu estava falando, fiz esse aprofundamento, eu estava fazendo terapia, comecei a me formar terapeuta, e teve todo esse desenrolar que eu comecei a perceber que muita coisa que aconteceu na minha vida, eu tinha total influência seja na forma que eu agia ou na que eu recuava, porque era muito uma predisposição de, cara, acho que é óbvio que todo mundo veja, né? Então, se eu tô fazendo, as pessoas têm que fazer também. Mas não, em momentos a gente precisa falar. É como eu tô aqui, vindo aqui abrir a minha verdade. Vocês precisam também ter essa informação. Eu acho que não é só passar esse perfil profissional com todas as técnicas, todos os conteúdos que fazem esse link, né, de onde estou, para onde vou, como lido melhor com essa emoção, com esse pensamento. Não, não só isso. Mas na vivência vocês também entendem que todos nós vivemos. É assim, o que eu tenho hoje é um nível de conhecimento, porque eu fui atrás por paixão, como estou falando. Então eu aprofundei esse conhecimento, mas por minha paixão. Então é isso. E ter informações que te auxiliem. Mas na vivência, gente, a gente estará sempre no mesmo lugar. Num, né, tipo, aquelas frases assim, né? A experiência, ela pode ser um passo de agregar, mas não significa que você não estará predisposto a acontecer as coisas na sua vida. Você passa desafios aí, eu passo aqui. Então é isso que hoje vocês estão ouvindo desse outro lado, né? As coisas mais nesse ponto humano que somos. Porque antes de eu ser uma boa profissional, eu sou um ótimo ser humano. E para lidar com uma alma, só outra alma. Esse lado humano, gente, nunca vai sair. E para mim é a maior referência da vida. É o humano que todos nós somos. E todos somos. Então, fiz todo esse aprofundamento, fazendo terapia, aprendendo, entendendo, me reconhecendo. E claro, como falei, as coisas não é, acordei agora sim. Não, isso 2 anos que comecei com a terapia e, gente, até hoje faço. Por quê? Porque
Porque sempre tem os assuntos novos, sempre tem aquele momento que, nossa, ficou engasgada, você vai lá e resolve. E no meu caso, assim, por eu ser apaixonada por esse assunto de desenvolver, eu também gosto de me desenvolver. Então a gente se desenvolve com outro profissional. E eu adoro ter essa possibilidade. Faço terapias, amo. Aí eu faço terapia, seja a específica, né, com um profissional, e seja as ferramentas terapêuticas. Ou eu tô com um profissional, ou eu tô junto com as ferramentas terapêuticas, porque eu amo todas, tá? Então, como eu tô falando para vocês, o desenvolvimento do autoconhecimento não é uma coisa que você começa, cheguei aqui, parei. Não. É algo que você vai estudar por todo o seu processo. Por quê? A cada etapa você vai lidar com situações diferentes. Vamos dizer, seu primeiro dia de trabalho não foi o mesmo depois de um ano. Se você trocar de trabalho, não vai ser a mesma coisa que o primeiro. Por que as experiências serão sempre as mesmas? Não, porque cada uma vai exigir algum passo, algum processo seu. E aí, partindo desse princípio aqui para vocês, além de sim reconhecer a superação que a minha história tem, o nível de ressignificação, a quantidade de informações que a gente pode fazer na troca, né, dessa comunicação que eu venho trazendo para vocês, das histórias, ou seja, o conteúdo que eu escolher tá trazendo, vocês hoje têm a referência do não do que eu estou falando, mas quem é a pessoa por trás desse profissional. E eu acho isso muito importante. 2 princípios aqui para mim, tá? Sendo bem verdadeira. O primeiro é me colocando na posição de ser profissional e não esquecer de ser um ser humano. E me colocando também na possibilidade humana de que irei estar fazendo explorações assim como vocês. E não por ser um profissional atuante eu entrei naquele pedestal perfeição. Não, a vida da Marimar é perfeita, porque a Marimar, ela agora sabe tudo de desenvolvimento humano. Então, sei tudo ao nível de conhecimento por ser apaixonada e estar sempre no mais. Mas quando se trata na vida de outro ser humano, seja até os que eu lido aqui, gente, no meu dia a dia, nunca saberemos. Nunca saberemos. Por quê? Porque eu também sou uma pessoa humana. Momentos que estaremos assim, agregando um na vida do outro, e momentos que estarei lidando com o meu lado sombra, negativo, reativo, que também estará influenciando a vida dos outros, gente. Isso é humano. Isso é a gente estar explorando o que a gente está aqui. Eu não tô aqui para ser a mulher perfeita, a mãe perfeita, a pessoa perfeita, porque eu já sou perfeita. Entende? Eu não preciso ser, porque se eu quiser ser é o que eu não sou. E se eu não sou, eu vou ficar exigindo o quê? Entende? Então, reconhecendo isso, eu posso estar trazendo essa comunicação, essa verdade para vocês. Porque, de fato, gente, quando não se tem essa referência de vocês, que vocês são humanos, que vocês vão acertar, que vocês vão errar, que vocês vão aprender, que vocês vão evoluir, que vocês vão se manter resistentes, que vocês vão negar, que vocês não vão aceitar. É nosso natural. E não nos coloque em nenhuma posição que não seja real. Ser humano. Estamos aqui nos desenvolvendo. Eu aqui e você aí. E que você não esqueça isso. Por quê? Porque quando a gente esquece isso, a gente... É como se você entrasse no sistema perdido, que você está fazendo coisas, mas não está se posicionando na sua vida. Eu tô aqui me posicionando nos meus valores. No meu valor principal, que é o meu valor de respeito. Gente, eu respeito muito. Respeito. Resposta do peito, né? Eu tenho isso comigo. E eu acho que assim, é uma coisa que me deixa muito... Qual seria a palavra? Irada. Irada, assim, eu às vezes fico sem saber como lidar quando eu vejo as coisas sendo invadidas, mas você não está conseguindo perceber isso. De fato, sabe aquele ditado assim, cada um no seu quadrado? Então, eu não vou no seu, você não vem no meu, mas para isso acontecer, eu preciso reconhecer o meu. E eu preciso reconhecer o que é esse meu e o que ele está dizendo.
Porque tem coisas, gente, que não vai ser ninguém que vai contar pra vocês. Vocês vão precisar descobrir, assim como eu precisei descobrir. É igual tá aqui. Ficar passando a top, profissional perfeita. Ai, porque agora é psicanalista não tem problema. Pô, gente. Antes de eu ser psicanalista, eu sou Marimar Jussara Faria Salles Vargas, que nasceu 20 de 5 de 89. Essa pessoa sempre vai estar comigo. Mesmo que eu coloque qualquer coisa aqui pra vocês, ela sempre vai estar. E ela sempre vai ser um ser humano também. E quando a gente esquece essa referência, a gente entra nesse lugar de julgar. Só que, de fato, gente, quando vocês fazem isso com as pessoas, vocês fazem isso em dobro com vocês. Porque se vocês conseguem reconhecer isso, é porque vocês também têm. Então, é reconhecendo isso que agora eu estou acolhendo esse lado meu e falando para ele, tá tudo bem. A gente é assim. A minha verdade é importante para mim. Ser transparente é importante para mim. E nunca me sentirei inferior por fazer isso com vocês. Eu acho que eu estou sendo justa em estar falando de uma profissão que eu sou tão apaixonada, em estar postando para vocês os conteúdos referentes a essa paixão, uma rotina que eu criei através dessa paixão, o desenvolvimento, quanto eu descobri coisas que eu amo. E tem essa pessoa por trás de tudo isso que eu faço. Porque foi graças à minha essência. E de fato, a minha essência me trouxe para um universo que eu nunca imaginei. A tua forma de atuar, tá, gente? É como se você dividisse a sua vida em diversas partes, como eu um dia fiz. Só que toda vez que eu me preocupei com as partes, eu não tive resultados. Me preocupando com a minha, eu tenho o maior resultado para mim, sabe o quê? A paz, ó, eu tô aqui gravando esse vídeo pra você e a minha mente, ela não tá assim, o que você tá falando? Por que você tá falando isso? Por que você vai divulgar isso? Porque não, porque de fato é a minha referência. Pra mim é importante que vocês não me vejam só profissional. E em momentos eu consiga também trazer aqui meu lado humano. Por quê? Porque foi o meu lado humano que fez eu passar por tudo que eu passei, que fez eu encontrar essa paixão que é pra mim apaixonante poder estar aqui falando isso para vocês. Apaixonante ter a vida que eu tenho, com as pessoas que eu tenho, valorizar todas elas, a minha família, ó, pai, mãe, irmãos, amigos, amo muito vocês e todos que fizeram essa referência acontecer, porque eu não comecei sozinha, não fiz sozinha. Claro, né, gente? Agora, pelo amor de Deus, minha equipe espiritual, porque sem eles eu nem sei onde eu estaria, porque aquele recurso que tem fora, ele acontece no seu todo dia, porque no meu todo dia, quando eu chorava, quando eu ficava no meu silêncio, eu falava, cara, não tem nada, meu Deus, o que eu vou fazer? Aquela coisa que é só nossa. Então, aquele momento que tu pega a travesseira assim nesse dedo, você fala, ai meu Deus, eu não aguento mais, meu Deus. Tem escuta, tá sendo escutado. Eu fui muito escutada. E eu lembro que nesses períodos bem difíceis que eu passei, gente, eu falei assim, ó, eu não tenho nada, gente, nada, nada. A minha vida, assim, eu me sinto acabada nesse momento. Eu não vou dizer que a minha vida não acabou porque eu tô acordada, mas eu me sinto acabada. Mas eu só tenho 1%. E eu prometo a vocês, eu falava pra Deus sempre, eu prometo a vocês que eu dou meus 1%. Aonde vocês me levarem, eu vou. E todo o processo começou. Para onde eles me levaram foi, eu tô aí até hoje. Só que aquele amor que nunca mais sairá, né, gente? Porque depois de desperta a gente não dorme mais. Graças a Deus por isso. Enfim, gente. E tudo isso hoje aqui, ó, trazendo vocês para minha casa, para o meu lar. Eu tive tanta dificuldade, gente, de aceitar esse lar aqui. Aqui eu sonhei em estar. Foi minha primeira conquista, a primeira e maior conquista, na época com o meu falecido marido Leonardo. E depois, quando tudo aconteceu e eu decidi voltar para cá, eu tive que voltar para cá. Eu quis, porque não foi uma obrigação, foi um desejo. Só que eu lembro até hoje quando eu abri essa porta, eu não sabia o que ia acontecer depois que eu entrasse. Eu tinha medo disso. E aí eu vou abrir aqui mais um ponto para vocês. Quem disse que o medo não faz você não agir? Foi esse medo que fez eu não vir.
No momento que tudo aconteceu, a maior mudança que eu sabia que eu ia ter que fazer na minha vida, eu não quis fazer, porque eu estava com medo desse momento. Abrir, o que ia acontecer? Quais memórias iam vir? E quando eu abri, falei, nossa, não veio memória. Mas veio assim, não sei o que vai acontecer daqui pra frente na minha vida, né? Mas eu tinha que estar aqui. Era a única coisa que eu sabia. E foi estando aqui que eu consegui fazer toda a entrega, que eu montei a minha sala e que eu pude aperfeiçoar o meu ser profissional, desenvolver o conteúdo para vocês. E até esse aqui, ó, dizer para vocês que eu estou hoje na minha casa mais uma vez. E essa casa aqui tem 2 movimentos. A conquista do bem material, que foi um sonho que a gente conquistou juntos no nosso matrimônio, né, na nossa vida relacional. E hoje, no meu segundo momento, no momento de falar, caramba, gente, existe o depois disso acontece. Às vezes as coisas deixam você sem ar, sem estrutura. Você pode falar como eu, né, acabou tudo, meus 1%, só tem 1%, entrega 1%. Todo dia. Quem disse que tem que ser 100, gente? Onde está escrito que tem que ser 100? É 1% que tu tem, vai com teus 1%. E veja o que acontece. Eu tô aqui podendo contar para vocês que o meu 1% trouxe muitas transformações. Além dessas que eu tô dizendo para vocês, trouxe essa verdade comigo, a minha essência. E com muita honra a minha essência que começou tudo isso, porque é você que briga por você, ninguém vai fazer isso por você. Você que vai lutar, você que vai ficar aí pra você. Não, vence esse desafio, não, vai lá. Não, tenta de novo. Não, não desiste. Não são vozes. Sei que por mais que existe essa comunicação, né, de ninguém vai te aplaudir, mas quando você tiver no teu sucesso, você vai ser aplaudido. Sim, gente, partindo do princípio que tá todo mundo na mesma corrida que tu, quantas vezes você foi a pessoa que foi lá aplaudir? Quantas vezes foi você que foi a pessoa que falou, não, caramba, é isso aí, amiga, vai lá. Não, é isso aí, ó, você é top. Não. Às vezes mal os nossos conseguem fazer isso, gente, porque tá todo mundo nos seus cortes também. Ninguém faz isso por mal. Você faz por mal? Então, é a prova disso. É porque você tá focado nas tuas coisas. Aí, de vez em quando, você lembra, ela fala, mas você não tem essa referência recorrente. A referência recorrente que você tem é a sua. É você que vai falar, cara, tu tem 1%, entrega teus 1%. Você pode dar esse passo hoje, vai lá, dá. Você pode fazer aquilo ali, vai lá. É isso que você tem para entregar, entrega. Ó, não desiste. Não para agora não, falta só mais um pouquinho. Ninguém vai falar isso para você, assim como se você falar, tá, eu entrego, eu desisto, não quero mais. Alguém vai poder falar, não, vai lá, continua. Não, eu não tô afim. Alguém vai poder falar, não, você esteja afim. Então, nessa briga, que é essa verdade que eu tô trazendo aqui para vocês, eu venci isso, eu venci o me apoiar, eu venci o vambora, eu venci o cara, não tá dando, mas vamos tentar. Eu venci as minhas frustrações, porque essa entrega, vocês sabem do digital, ela não acontece só aqui no que eu tô gravando, ela acontece em todas as ações, tudo que eu fiz. Então, houveram momentos muito felizes, houveram, mas houveram também os momentos que não foram. E eu consegui me apoiar dentro deles, olhando para as coisas. Então eu consegui aprender o que é mais difícil, usar a verdade com o benefício que ela é, de libertar, de trazer consciências para eu ir melhorando. E foi o que eu fui fazendo a cada dia, só que dessa vez, diferente de tudo que eu falei para vocês no início, eu tô fazendo assim, ó, me acolhendo, não me julgando, entendendo qual a minha posição, entendendo qual é o meu quadrado, até que ponto eu quero ir, até que ponto eu estou disposta. Isso é possível? Não é? Eu quero. Não quero. Vocês entendem? Esse processo eu venci, a minha briga comigo. Porque eu sei, como eu falei, né? Às vezes a gente olha tanto para o nosso externo, mas a maior briga ela é sua com você. Ninguém vai poder dar voz para você se você não quiser fazer isso. Então, que você tenha essa grande informação para ser usada. A briga é você por você,
E você consegue. Gente, eu consegui de verdade lá, vamos botar 2019, que eu faria tudo que eu fiz até hoje, eu jamais acreditaria. Pra falar, não tem como, gente. Não vai rolar. E se falasse pra mim no período dos lutos, que eu estaria assim hoje, que eu ia conseguir voltar a viver, que as coisas iam acontecer, que eu ia ter a minha posição na minha vida de um jeito que eu nunca tive, porque a briga no meu interno eu venci, né? Eu venci? Não, eu venho vencendo, nós evoluímos juntos. Fala que é todo um sistema que estamos usando a nosso favor, porque usa o meu favor. Então, você também pode se perceber, você também pode se observar, você também pode reconhecer, você também pode fazer o que eu faço, se acolher. E até se colocar aí, ó, com a cara a tapa para mostrar o seu lado humano de ser. E ele se referência para outros humanos, porque todos nós, antes de ser qualquer coisa que somos pro externo, a gente é uma pra gente. E é essa gente que está sentindo falta. E é para essa gente que eu atuo. Tanto que o slogan aqui, né, da minha frase é: escuta com a sua alma. Escuta você, o que você tem a dizer. Às vezes é essa que está te impulsionando, ou a que está pedindo para você calma, ou a que está falando assim, não por aí, perigo, perigo. Sempre tem essa voz. E você pode escutar a sua. E essa sua voz, ela vem com toda uma coligação, porque você também tem um espiritual com você, porque você é divino. Nós nunca estamos sozinhos. E não depende de religião, gente, porque eu não levanto bandeira. Quem me acompanha há um tempo sabe, eu não levanto bandeira religiosa. Eu acho que todos nós temos esse direito de ser o que a gente escolheu ser. Você tem esse direito, assim como eu tô aqui expondo isso para você. Então, que você possa fazer benefício desse direito, o direito de viver sua vida do seu jeito. Ah, tô dizendo para você que vai ser tudo 100%. Não, mas você vai fazer muitas coisas para chegar lá. E tudo que você vai fazer é estar se desenvolvendo, subindo a sua escada, o seu degrau. Então, o que você está disposto para isso? Eu espero que você esteja disposto a fazer tudo o que você pode, com o melhor que você pode. Ah, esse melhor é 200? Não, pode começar como eu comecei. Eu comecei com 1%. E 1% me trouxe tudo isso. Eu de volta para minha vida. E claro que também, gente, vale lembrar aqui e refrisar que nesse conjunto de informações que eu trouxe para vocês, a que ficou para o final é a que vai emocionar? Vai, mas a gente aguenta. Eu tenho um filho. Eu amo muito meu filho. Filho, fica até registrado para você aí. E eu sei que nesses últimos 2 anos a gente passou por muita coisa, muita coisa. Assim como ele, né, que vai ter agora essa dor para lidar na vida dele. Do luto do pai, dos tios, do avô, enfim, todas as pessoas que ele perderam. Mas com certeza, principalmente do pai, né? Eu tenho o meu até hoje, e até hoje eu nem sei o que seria se eu tivesse meu pai, minha mãe, minha família. Ele não tem um pai, mas tem a mamãe dele. Filho tem mamãe, você sabe. Mas eu lembro que nesse processo todo, gente, o meu maior medo ficou nesse. E esse medo fez eu ter essa ousadia de começar. Por mais que eu estivesse fugindo de alguns sentimentos como eu fugi naquele período, como eu falei, às vezes você vai fazer o melhor que você pode. Eu fugi algumas vezes de encarar algumas coisas e fiquei me ocupando com outras. Só que o meu principal ponto foi esse. Meu filho já tinha perdido muita coisa importante. E por mais que tivesse sido tudo tão doloroso para mim, eu não queria que meu filho perdesse a mãe dele. E perder a mãe dele, gente, eu podia estar viva, sem vida. A gente sabe que existe isso. De fato, é uma realidade que todos nós encaramos. Não sei se você encara. Aí. Mas se você encara muito amor essa pessoa, porque a gente faz o melhor que a gente pode, gente, de verdade. Mas eu lembro que eu tinha muito medo disso, porque isso era uma realidade da nossa geração. Eu entrar em um processo e não conseguir sair. E eu tive medo disso. E eu desejava para mim todo dia, eu falava assim, vamos lutar?
Não sei onde essa luta vai me levar, porque a luta para mim era dolorida, né? Tendo em vista que aconteceu muita coisa. Mas eu não quero que meu filho perca a mãe dele também. Ele pode não ter o pai dele, mas a mãe dele ele vai ter. E essa fonte de inspiração, que é um filho, você tem um filho, você sabe, fez eu transcender, florescer. E todas as conversas hoje que a gente tem, eu falo, cara, que legal, eu consigo ser a mãe do meu filho. E ser a mãe dele, pra mim, é levar o que a mãe leva, o que a minha mãe é pra mim. Aí eu acho que é muito parecido, assim, né, o significado, o cuidado, a motivação, a fé, o acreditar, o cuidar, conversar, educar, tudo isso que é, gente, que é uma maternidade, é um universo muito amplo. Mas, de fato, eu queria que meu filho visse vida comigo e não a perda da vida. Poxa, já tem tanta dor, vai ter mais uma perda. Não, eu quero que meu filho me veja viva e eu consegui. Tudo isso, gente, sim, tudo isso, dando um passo, entregando o meu 1%. E foi o que eu entreguei. E eu tô aqui para falar para você assim, como humana, a profissional que sou, ela é excelente. Eu amo o meu trabalho. Meu trabalho, eu acho que é uma ferramenta maravilhosa para autodesenvolvimento. Todas as ferramentas são incríveis e são, sim, essenciais. Não falei especial. O que é especial hoje, amanhã pode não ser. Mas essencial para fortalecer o humano que você é. Só que aqui, o que eu estou dizendo é que funciona de um modo que você não consegue imaginar. Porque normalmente você vem com um fardo tão pesado, tão dolorido. Realmente é difícil, né? Você passou por tanta coisa, como é que você vai acreditar? Eu descrente fui. Eu não estava crendo, estava descrente. A vida tinha batido tanto. Só que o meu 1% me entregou toda essa transformação. E eu vou só dizer assim, eu não apago a minha história não, gente. Eu amo todas as etapas da minha história. Se não fosse tudo isso, com certeza não era aqui que eu estaria. Eu poderia estar em qualquer outro lugar. Então isso é o que a nossa história faz com a gente. Isso é o que a gente é. Eu não fui a pior ontem e sou a melhor hoje. Eu sou a mesma pessoa. Só que em cada tempo foi usando uma força minha que eu posso estar aqui, que eu posso aprender, que eu posso estar trocando de lugar com você, entendendo que na referência humana é o que a gente faz, é o que a gente é, e é essa a verdade. Essa verdade de ser esse ser humano faz eu estar aqui, que faz eu entregar isso, que faz eu não quero saber, eu vou falar. Porque isso também para mim é importante. Porque dessa vez, nos próximos vídeos que tiver na intimidade, vai ser mais um outro ponto a conectar um momento com um momento melhor, ou melhor ainda, com um momento que está sendo difícil, complicado, mas ó, vai passar, porque isso é verdadeiro. Isso é a verdade que todos nós passamos. E não é o que a gente quer esconder que vai libertar. É o que de fato é real. Assim como eu falei para você. A profissional, ela é excelente. Eu sou uma excelente profissional. Eu sou uma excelente psicanalista espiritualista. Eu amo trabalhar com pessoas. Eu amo hoje fazer parte disso. Eu amo ser essa ferramenta na tua vida. Amo. Só que nunca vai deixar nunca de ser é que tudo isso acontece e aconteceu graças a eu olhar para o meu 1%, que era o melhor que eu tinha, para fazer algo que eu nunca imaginei onde me levaria. E hoje poder atender, escutar o que eu escuto, o carinho que eu tenho, as palavras que eu recebo e mais, poder ouvir o que você nunca ouviu. Eu sei que isso é difícil, né, gente? Eu também fui a que falei pouco, vocês lembram que eu contei, né? Mas hoje, sim, gente, é muito importante se escutar. É muito importante entender o que é importante para você. Você só vai poder usar o que você tem.
Se você não tem, como é que você usa? Então, é isso, gente. Um prazer ter você aqui. Eu nem fiz o convite antes, né? Mas por aqui, se você chegou, inscreva-se no canal, curte, ativa o sininho. Todos os, todos os conteúdos que forem feitos aqui vai ser para isso. Vai ser para desenvolver, para você aprender a lidar para você olhar para você potencializar o divino que você é. Ninguém vai tirar isso de você nunca. Mas a única pessoa que pode ter o direito de não usar é você. Então, por favor, nem que seja seu 1%, escuta você. Faça o que você puder por você. A sua vida melhora não com esse mar de gente, mas com a única gente que vai se escutar todo dia, de forma direta ou indireta, como vocês já sabem, né? Então é isso. Um beijo, até o próximo vídeo e eu espero muito que a minha verdade transborde aí no seu coração também. A gente tá junto nessa. Não estão mais sozinhos. Podem contar comigo. Eu tô aqui com o maior prazer em estar trazendo informação, atendimentos, enfim. Aqui embaixo também tem meus contatos. Fica à vontade. Vem pertinho. Beijos. Até o próximo vídeo.